Nesse vídeo, seguindo a ideia do ZModeler, a gente vai falar sobre a ferramenta Extrude. E essa ferramenta você encontra ela dentro de Face, Edge e também dentro de Vertex. O Extrude ele já é bastante conhecido, né, no software 3D, é uma ferramenta bastante padrão, né, de software com modelagem poligonal. E aqui dentro do ZBrush, você, né, além do Extrude aqui, você tem também os targets que a gente viu nos outros vídeos. Então a gente pode fazer aqui baseado em todos os polígonos. A gente pode fazer também baseado no Polygroup ou também em Loop, né? E várias outras funções aqui que você tem dentro de Target também. E aqui embaixo a gente tem os modificadores, e o primeiro seria o One Side Poly. Isso significa que ele vai criar essa lateral no polígono que foi extrudado, né? Então seria ali um polígono de um lado, né? One Side Poly, para você conseguir criar um extrude aí com essa lateral. A próxima opção seria No Side Poly. Então nesse caso, quando você extrudar, ele vai te retirar, né? Para você apenas essa face aqui do modelo. Então onde você clicar, você vai conseguir retirar várias faces aqui sem ter ali a conexão. Isso aqui pode ser bastante útil, né, quando você tem algum modelo e quer fazer e retirar uma borda, né, por exemplo, de alguma das partes. Por exemplo, aqui eu posso selecionar essa opção aqui por Polyloop e aí retirar toda essa borda aqui do polígono, né? E aí eu posso dar um extrude aqui normal, né, com o Polygroup All, e aqui você tem, né, uma borda criada aqui com essa extração da face. Então é uma opção bastante interessante também para a gente conseguir utilizar. A próxima opção aqui seria Step by Brush. Então nesse caso, né, ele vai basear no tamanho do seu brush, só que ele vai se basear nesse brush aqui de dentro. Ó. Então você vê que esse cara aqui, né, ele é menor do que o cara aqui de fora. Então quando eu vier aqui e puxar ele aqui para cima um pouquinho, eu vou retirar o Polygroup All, vou colocar Civil Poly. Então quando eu puxar ele aqui um pouquinho, você coloca ele de frente, você vê que o tamanho dele bate certinho aqui com esse cara de dentro, né? Então toda vez que você clicar e arrastar, ele vai continuar criando, né, vários polígonos ali baseado no tamanho do seu brush. Isso é uma função baseada, né, sempre com o focal shift em 0. Então, por exemplo, se eu aumentar o focal shift, você não vai ter nenhum efeito, né, mesmo aumentando esse cara ali de dentro, porque ele considera sempre o focal shift em 0. E agora você tem aqui o tamanho do brush, né, correspondente ali com o extrude. E se eu aumentar aqui o focal shift e tentar extrudar novamente, você vai ver que ele vai manter o mesmo tamanho, né, apesar de que o meu focal shift fez com que o meu brush diminuísse aqui, né, o display dele diminuísse. Na verdade, o brush ainda continua do mesmo tamanho porque ele está considerando o draw size e também o focal shift em 0, né? Então sempre lembrando disso daí. E caso você aumente aqui o draw size, você também está aumentando o tamanho do seu brush. Se você clicar e arrastar, ele vai fazer aqui um extrude maior, mas ainda assim, né, correspondendo com o lado de dentro do brush, né? Ele está o mesmo tamanho ali. E a próxima opção seria, né, o step size, que fica aqui embaixo. Normalmente ele sempre vem um valor mínimo padrão, no caso aqui eu coloquei 1. Isso aqui seria um valor, né, que você consegue colocar dentro do extrude. Então você pode determinar, por exemplo, aqui 0.1. E aí quando você clicar e arrastar, né, você vai ter ali vários polígonos, né, criados com base nesse valor. Por exemplo, eu posso colocar agora 0.3 e aqui eu tenho um polígono com um distanciamento maior entre as edges. Agora, uma coisa interessante sobre essas funções aqui embaixo é que toda vez que você der um extrude, né, isso independente da função que você estiver utilizando aqui, se você der um extrude, e aqui eu puxei ele, por exemplo, até aqui em cima dessa linha, se você apenas dar um clique em qualquer face, ele vai repetir a última ação que você fez. Então, ele vai pegar o seu extrude ali, né, o tamanho máximo que você foi, e vai aplicar na outra face que você clicou. Se você, sem querer, dar uma leve puxadinha aqui, né, vamos supor, você colocou aqui em cima e na próxima face, você, sem querer, você clicou e deslizou a caneta e puxou ele um pouquinho para cima. Nesse caso, ele vai pegar esse menor aqui, ele não vai pegar a função maior. Isso porque, né, ele considerou literalmente aquela última função que você fez ali. Então, como ela está com esse distanciamento pequeno, ele vai manter esse distanciamento menor também. Aí nesse caso seria que dar Ctrl Z para poder voltar, né, como estava antes. E aí sim, refazer a função ali e depois dar um clique na face, né, e aí você vai ter ela com o mesmo tamanho da anterior. Isso funciona também quando você está aqui no side, né, se você colocar uma face ali em cima e dar um clique na próxima, ela vai emendar com as outras lá em cima. E sempre que ele emenda, né, as faces aqui no extrude, ele está considerando os vertex, então nesse caso ele dá um weld ali, ó, e se eu colocar divisões, ele não vai separar os vertex para mim. Vai estar tudo ali juntinho, facilitando aí, né, o momento que eu adicionar subdivisões. Uma outra coisa interessante é referente a esse no sides, você não precisa estar com ele selecionado, né, para retirar uma face do modelo. Então, por exemplo, quando eu dou o extrude aqui, eu tenho algumas funções com o Ctrl Shift, né. Nesse caso aqui, se eu dou um extrude, ele vai extrudar um polígono. Se eu seguro o Shift, ele vai movimentar esse polígono. E se eu seguro o Ctrl, ele vai retirar a face. Então, você vê que são duas funções novas, sem você ter que utilizar, né, esse no side, clicando aqui no botão. Você pode simplesmente dar um extrude, né, manter aqui a sua tablet ou mouse pressionado, e aí segurando a tecla Ctrl, você separa ali, ou segurando Shift, você movimenta. Isso aqui é bem útil, né, quando você tem que movimentar uma face numa direção específica. Isso aqui ajuda bastante, é bem legal de utilizar. E também, né, para você retirar aqui, no caso, toda essa borda do modelo, eu posso utilizar o Extrude, segurar o Ctrl, que eu retiro, né, essa borda do modelo ali. E aí depois eu posso continuar utilizando, né, o Extrude aqui no meu Polyloop,
E aí eu vou fazer um extrude aqui dando essa espessura nessa borda. Então é bem legal utilizar o Ctrl Shift junto com o extrude, ele vai te ajudar bastante aí, vai agilizar seu processo de trabalho. Agora essa função, né, de você clicar e arrastar aqui e depois você conseguir clicar novamente para ela manter, né, a mesma altura, pode ter algumas variações quando você estiver utilizando o Step Size. Vou puxar ele aqui em 10 passos, né, até chegar lá no topo. E eu puxei em 10, isso porque, né, significa que se eu estou, né, em ponto 1, se eu colocar em 1 e der um clique, ele vai subir até o topo aqui. Então, nesse caso, né, como essa distância aqui equivale a 1, e aqui está ponto 1, então significa que aqui eu tenho 10 polígonos. Até aí tudo bem. Agora, se eu colocar nesse cara, por exemplo aqui, ponto 3, que seria, né, a distância. Nesse caso, né, ele vai considerar essa distância aqui, que seria um equivalente a ponto 3, né, já que cada uma delas equivale a ponto 1. Então, essa distância seria ponto 3. E se eu der um clique aqui, né, no meu modelo, ele não foi até o topo. Você vê que ele veio um pouco abaixo, né? Isso porque o polígono que tem aqui em cima, né, essa distância aqui não equivale a ponto 3, equivale a ponto 1. Então, nesse caso, ele compensou essa distância e manteve aqui na parte de baixo, né, que é só até onde a distância de ponto 3 consegue chegar. Porque se ele ultrapassasse, né, essa linha aqui, ele estaria quebrando, né, a minha distância ali do meu clique, que seria até 1. Então, nesse caso aqui, ele estaria indo, né, a mais. Então, ele não vai considerar acima, ele vai sempre arredondar para baixo, né. Alguns casos, pode ser que ele acabe indo um pouquinho para cima. Às vezes, quando você coloca ali, vamos tentar aqui, por exemplo, ponto 3 e 5, né, ponto 3524, né. Então, quando eu dou um clique aqui, você vê que ele ultrapassou ali, ó. Isso é porque, né, ficou muito próximo aqui, mas também não ficou tão longe, então ele conseguiu compensar um pouquinho para cima. Então esse lance do Ctrl clique, ou melhor, esse lance do clique, né, depois que você faz a função, pode ter algumas variações quando você estiver utilizando esse Step Size, porque ele vai tentar compensar, né, baseado ali no número que você colocou aqui embaixo, né, que seria a distância entre cada edge. Essas seriam as opções dentro de Face, e aqui você tem também o Extrude em Edge. Só que agora, quando a gente fala Extrude em Edge, normalmente a gente sempre imagina, né, dentro do software poligonal, que você consegue literalmente pegar essa Edge e puxar ela para a lateral. No caso aqui no ZBrush, você não consegue fazer isso, porque o ZBrush ele sempre trabalha melhor com uma malha totalmente fechada. O que seria isso? Se eu isolar, né, só esse polígono aqui, por exemplo, né, ele seria um plane, como se fosse dentro de um software poligonal normal. Vou deletar o que está escondido aqui. Então agora sim ele é um plane. Então se eu vier aqui dar um extrude, ele não vai extrudar literalmente a minha linha. Ele vai criar um triângulo aqui para mim. Ele vai extrudar a face, só que ele vai dar uma ênfase nessa linha aqui, né, grudando ali os outros cantos. Então nesse caso ele criou uma malha para mim aqui triangular. Então no ZBrush, infelizmente, você não consegue extrudar uma linha como se fosse um plane. Para você fazer isso, uma ideia seria você utilizar aqui um extrude, né, caso você queira modelar plane by plane, né, que seria a ideia de você modelar ali extrudando as edges. Você teria que dar um extrude aqui na face, né, em todas as faces, e aí sim você pode aqui, por exemplo, fazer uma máscara, segura o Ctrl e agora você vem com o Ctrl pressionado, você vem puxando aqui. Então assim, é uma forma, né, de utilizar, seria uma gambiarra, mas é uma forma que pode te ajudar em alguns casos. Caso você tenha uma malha, né, que esteja aberta, você teria que dar um extrude para conseguir extrudar aqui só essa linha. Aí depois, é claro, você pode isolar, né, essa face aqui e dar um del hidden, que ele volta a virar um plane. Então sempre que você estiver extrudando linha, lembre-se que ele vai fazer o triângulo ali na malha para você. Então você vai clicar uma vez aqui na linha, ele vai fazer, né, o triângulo ali, vai puxar aqui para cima. E a ideia da extrusão, ela funciona exatamente como as outras funções que você tem em linha. Sempre que você tiver, né, com o brush aqui em cima da linha, ele vai puxar na direção dessa linha. Então aqui no caso ele puxou para cima. Se eu colocar o brush aqui abaixo da linha, ele vai puxar aqui para a lateral e assim ele vai continuar puxando para mim. Agora uma coisa sobre essa extrusão, quando você puxa, por exemplo aqui, ó, se eu pegar essa parte aqui da direita, né, na parte de baixo da linha, ele vai fazer uma extrusão para mim. Só que se eu pegar aqui no lado da esquerda, ele não vai extrudar para mim, ele vai puxar o polígono que está no lado de dentro. E por que ele faz isso? Eu não sei exatamente o porquê, mas eu presumo que seja porque essa face aqui, ela é um triângulo, então ele não consegue, né, extrudar o que tem aqui na lateral dessa face, porque ele não consegue encontrar as conexões ali de um quad, né? Nesse caso aqui, ó, se eu puxar aqui do lado direito, ele vai conseguir extrudar. E se eu puxar aqui no lado esquerdo, ele vai puxar o polígono que está do lado direito para dentro. Então, nesse caso, o extrude só vai funcionar para o lado direito. Aí sim, depois que eu fiz essa face aqui, que ele consegue encontrar, né, alguns vértices aqui que são em quad, aí sim, quando eu puxar o outro lado, ele consegue criar para mim aqui o extrude. Então, sempre que você puxar a linha, lembre-se que o lado que está conectado, né, no modelo não vai conseguir ser extrudado. Então, eu não vou conseguir extrudar, por exemplo, essa parte de baixo aqui. Ele vai puxar o polígono para mim. Eu vou conseguir extrudar só o outro lado ali, que não tem a ver com esse triângulo aqui. E assim sucessivamente. Isso sempre acontece em um dos lados, e é sempre o lado que está conectado aqui, né, nesse triângulo. Então, você vê que a ponta do triângulo está conectada. Tentei puxar, fez errado aqui, então tem que puxar o outro lado. Nesse caso, a ponta está conectada aqui embaixo, então se eu puxar aqui vai dar errado.
se eu utilizar em cima, vai dar certo. Então assim, sempre um lado desse triângulo que você puxar em Edge, ele vai ter esse probleminha aí, porque ele não consegue identificar, né, o quad aqui dessa malha. Agora, aqui dentro, né, de Edge, você também tem os targets que você consegue fazer. Você tem um Edge, você tem Edge Loop Partial, como a gente viu nos outros vídeos. E, por exemplo, aqui se você pegar o Edge Loop Partial, ele vai fazer, né, o extrude, só que ele vai parar aqui nessa edge, né, do lado esquerdo. Isso porque aqui nessa edge, né, obviamente ele não sabe aonde que ele tem que continuar o loop, por ser um edge loop parcial. Então aqui como você tem 3 conexões, ele não sabe para onde ir, então ele sempre vai parar onde ele tiver alguma dúvida, né, por exemplo, onde tiver mais de 2 conexões ali, ele vai travar, né, ele não vai conseguir decidir um lugar, e aí ele vai fazer um extrude a partir dessa linha. Então esse seria o edge loop partial, e a nossa próxima função seria o poly loop. Nesse caso aqui ele vai considerar a linha que eu estou selecionado, e vai fazer o poly loop ali baseado nessa linha. Então nesse caso aqui, se eu selecionar essa linha na horizontal, ele vai pegar o loop que é referente a essa linha. Então nesse caso aqui seria aqui, né, na parte de cima e na parte de baixo. Então quando eu clicar e arrastar, ele vai fazer o extrude aqui para mim, e se eu pegar aqui na vertical, ele vai fazer a extrusão na horizontal, e assim sucessivamente. A próxima opção seria de loop completo. Nesse caso ele vai extrudar exatamente o loop que eu selecionar. Então aqui eu cliquei e arrastei, ele fez a seleção aqui, né, ou melhor, o extrude baseado dentro desse loop. E essa função, né, também que a gente viu lá atrás do shift e do control, também funciona aqui. Nesse caso, se eu utilizar aqui agora o Edge Loop, né, e segurar, por exemplo, o Ctrl, ele vai movimentar essa linha. Então você vê que ela está movimentando, né, todo o loop ali. E se eu segurar o Shift, ele vai fazer aqui a extração dessa linha. Só que nesse caso, você vê que ele abriu aqui, né, esse lado para mim. Esse lado ele manteve conectado, só que na verdade ele não está totalmente conectado. Ele ainda assim está solto. Se eu adicionar divisões aqui, ó, você vai ver que ele vai formar uma tira aqui. Então nesse caso, ele vai separar todo o loop, né, todo o poly loop ali para você. Ele não vai separar apenas essa linha. Então tomar cuidado aí, caso você for utilizar aí essas vertex, elas não ficarão grudadas, até porque, né, se elas ficarem grudadas, vai causar um problema bem comum também no 3D, até para quem usa Maya, que seria o Manifold Edge, né, que é quando várias faces, né, saem aqui da mesma linha, né, você está vendo aqui que tem uma única linha, e aí teria uma face, né, saindo aqui para dentro, essa face aqui que foi extrudada, e essa face aqui de baixo. Então você tem 3 faces, né, como se fosse uma letra T saindo da linha central. Então isso aqui é um problema que o ZBrush vai tentar evitar, né, de fazer. Ele não vai soldar para você esse polígono aqui que foi separado, né? Lembrando que a função, né, de Edge Loop ainda assim se mantém com o lado que você selecionar. Então, por exemplo, eu estou aqui no lado direito, ele vai extrudar para mim o loop, né, ali no lado direito, com a visão do lado direito. E se eu fizer aqui no lado esquerdo, ele vai extrudar para mim o loop, né, voltado ali para o lado esquerdo. Então, fica também essa dica. E aqui, Polygroup Island, que é referente à extrusão dentro, né, das linhas que tem um único polygroup. Então, nesse caso, como eu estou aqui com o meu brush dentro desse polygroup aqui na lateral, se eu extrudar essa face, todas essas faces aqui, né, se eu fizer um extrude aqui nessas edges, todas essas faces aqui serão extrudadas, menos esse vertex aqui do meio. Isso porque, né, eu estou tentando extrudar apenas as linhas e não os vértices. Então, nesse caso aqui, ó, cliquei e arrastei, o vertex se manteve e as linhas foram extrudadas, né? A mesma coisa eu posso fazer aqui no inverso, ele vai extrudar da mesma forma. Então eu posso clicar aqui no lado esquerdo, posso clicar também no lado direito e também aqui na parte de cima. E aqui na parte de baixo, além de todas essas funções que você tem aqui em Target, você também tem uma a mais que seria Rotate 15 degrees. Isso aqui ele vai rotacionar, né, na verdade, a sua extrusão em 15 graus. Por exemplo, se eu colocar aqui o Straight e dar um extrude aqui, você vê que a linha, né, ela ficou totalmente reta, né, a parte de cima ali onde eu dei o extrude. Se eu colocar Rotate, ele vai fazer uma extrusão aqui para mim, marcando, né, a cada 15 graus. Então aqui se eu continuar clicando, né, ele vai rotacionando aqui para mim. Só que aí a gente tem um porém, que se eu clicar uma vez, foram 15 graus. Se eu clicar novamente, ele vai dar um erro. Isso porque a gente tem aquele problema que eu comentei antes, que ele não tem uma face, né, em quad certinho para ele poder fazer o extrude aqui, porque ela está conectada aqui embaixo. Então você tem aqui um triângulo e quando você extrudar novamente, ele vai puxar esse cara para dentro. Então assim, não seria a forma mais interessante de você querer fazer, né, um semicírculo aqui, dando aqui esse extrude por edge. Se você quiser fazer semicírculo aqui, uma ideia seria você utilizar aqui a nossa bridge, né, o nosso bridge por polygons, né, conectados. Aí você clicou e arrastou, aí ele vai criar para você esse bridge aqui. A gente tem um vídeo especificamente falando sobre a função bridge que pode te ajudar aí a fazer essas formas de uma forma bem fácil. Então aqui você tem a rotação em 15 graus e você também pode customizar, caso você queira uma rotação em 45. Então se você der um extrude aqui, ele vai puxar 45 graus para você. E aí você pode customizar esse valor também para qualquer valor que você quiser. E além de Edge, você também tem a extrusão, né, em Vertex, e seria, né, o ponto, a extrusão mais simples, que basicamente ele não tem nada aqui para você configurar. Ele apenas vai extrudar um ponto. Só que aqui, por exemplo, ele não vai extrudar literalmente o ponto, ele vai extrudar, né, os triângulos ali correspondentes a esse ponto. Então ele sempre vai criar, né, essas faces aqui, né, um pouco tortas aqui, mas sempre tentando manter o quad. E onde você extrudou, ele vai manter os triângulos. Se você continuar clicando várias e várias vezes aqui, ele vai continuar extrudando para você. Ele vai até fazer uma quina aqui. Isso aqui pode ser interessante para você fazer algumas pontas, né? Por exemplo, aqui eu posso fazer a mesma coisa aqui do outro lado, utilizando só o clique, já que eu configurei aqui de um lado, né?
Agora eu posso repetir o processo aqui em cima. E uma opção interessante que você tem aqui é referente à direção, que nesse caso, quando você está com o extrude ligado, você vê que o pontinho ali ele fica para cima, né? Então aquele tracinho que a gente tem lá dentro da face, ele fica aqui dentro de vertex, apontando na direção que você vai extrudar. Então ele pode estar tanto para cima, quanto aqui na lateral, quanto aqui na outra lateral. Então você vê que se você movimentar ele aqui, ó, você vendo, repara que o tracinho ele vai também se movimentar. Essa aqui seria, né, a direção que vai sair o seu extrude daqui. Então aqui tá pro lado esquerdo, cliquei e arrastei, vai ser no lado esquerdo. A mesma coisa do lado direito, a mesma coisa aqui para cima. Então isso aqui ajuda bastante aí você conseguir dar uma direção, né, pro seu extrude. Então é isso aí, extrude é uma função bem simples, né, não tem muito o que se dizer, ela é bem básica, tem vários softwares. Basicamente é extrudar polígonos com algumas diferenças aqui em modifiers, né, em cada função Edge, Vertex e Face. E espero que tenha sido útil para você. Qualquer coisa deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo, tirando suas dúvidas. E é isso aí, valeu, até a próxima.